Olá, amigos e amigas do Movimento Igreja em Saída, sejam todos e todas muito bem-vindos, paz e bem. O tema da nossa conversa de hoje é a nova polêmica envolvendo a TFP, os milhões de euros enviados da Polônia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a TFP e a investigação internacional realizada pela Reporters Foundation da Polônia, com parceiros na França e no Brasil. A investigação deu origem a uma série de reportagens que estão sendo publicadas no site da UOL. Os links dessas reportagens estão aqui na descrição do vídeo. Desde já pedimos que você se inscreva no canal Movimento Igreja em Saída, clica no sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo estiver disponível aqui no canal. E para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas, pedimos que você deixe aí o seu like, deixe o seu joinha. Quanto maior for a quantidade de likes, maior o alcance do vídeo, ou seja, maior o número de pessoas que irão ver o vídeo em suas timelines. Então, tá combinado. Enquanto você clica no like, nós rodamos a vinheta. Para tentar entender toda essa polêmica, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecer um pouco a história da TFP, a tradição, família e propriedade. No Brasil, a TFP foi registrada como Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, uma organização civil de inspiração católica tradicionalista e ultraconservadora. A TFP foi fundada no Brasil em 1960 pelo paulista Plínio Correia de Oliveira. Guardem essa data, 1960. 4 anos antes do golpe cívico-militar de 1964. Plínio Correia de Oliveira foi deputado federal constituinte em 1934. O pai do Plínio pertencia a uma família tradicional de senhores de engenho de Pernambuco. Já a sua mãe pertencia a uma família da aristocracia paulista. A TFP, Tradição, Família, Propriedade, é pautada na tradição, no combate a um suposto comunismo, no combate à reforma agrária, no combate ao ecumenismo, no combate ao divórcio, no combate à utilização de métodos anticoncepcionais. Seus seguidores criticam, por exemplo, o fato da Eucaristia ser entregue na mão. Uma das principais doutrinas que norteiam a TFP é o integralismo católico. Originada na Europa no século XIX, esse ramo do catolicismo baseia-se na negação do modernismo e de qualquer característica que advenha deste movimento. Ele defende que é necessário restaurar as monarquias católicas, sendo inspirado na cristandade medieval do século XIII, quando a Igreja influenciava todos os âmbitos da sociedade. Isso mesmo que você ouviu. A TFP defende que o Brasil tenha um rei católico e que deveríamos voltar à Idade Média, período que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Guarde essa informação, pois ela é importante. A TFP defende que o Brasil tenha um rei católico e que deveríamos voltar à Idade Média. Vamos voltar a esse ponto no decorrer da nossa conversa de hoje. Mas vamos prosseguir. A TFP ela também ignorou por completo o Concílio Vaticano II e seus membros mais importantes viriam a criticar as ideias defendidas pelos papas João XXIII e Paulo VI. Lembrando que o Concílio Vaticano II ele foi convocado em 1961 pelo Papa João XXIII, teve início em 1962 e ele só foi concluído em 1965, já sob o papado de Paulo VI. O Concílio Vaticano II ele teve por objetivo atualizar a Igreja Católica. Então, meu amigo, se você assiste missa hoje em português, com o padre olhando para você,
Isso se deve ao Concílio Vaticano II. A TFP defende, por exemplo, que as missas sejam realizadas como elas eram realizadas antes do Concílio Vaticano II, ou seja, em latim, com o padre de costas para os participantes da missa. É a chamada missa tridentina, uma vez que o seu rito deriva do Concílio de Trento, realizado em 1570. Isso mesmo que você ouviu, 1570. Um dia desses, né? Os portugueses ainda nem haviam ocupado o Brasil direito. Ora, se a TFP critica o Concílio Vaticano II, imagine o que eles pensam a respeito do Papa Francisco. Logicamente, eles são críticos de todos os processos de abertura iniciados e incentivados pelo Papa Francisco. A TFP, inicialmente, ela era administrada por um grupo formado por 8 sócios fundadores, mais um sócio efetivo. Todos homens. Então, para se filiar, para se associar à TFP, só podia se você fosse homem. Mulheres não podiam ser sócias. Além de Plínio Corrêa de Oliveira, também pertenciam a este seleto grupo Adolf Lindbergh, que é primo do Plínio, Caio Xavier da Silveira, guarde esse nome, Luiz Assunção Filho, Plínio Xavier da Silveira, Eduardo de Barros Broteiro, Paulo Corrêa de Brito Filho, José Fernando de Camargo e Celso de Costa Vidigal. Vale destacar aqui 2 sócios em particular, o engenheiro Adolf Lindbergh, primo de Plínio, e Caio Xavier da Silveira. Guardem esse nome, Caio Xavier da Silveira. Esse grupo de sócios fundadores ficou conhecido como Grupo de Plínio. Guardem essa informação também, porque nós vamos já voltar a ela. A TFP ela participou da organização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de junho de 1964, que apoiava o golpe cívico-militar de 1964. Dentro da TFP também é difundida a ideia de que será implantado no mundo o Reino de Maria. O que seria esse Reino de Maria? Uma nova era cristã, que seria marcada por um profundo respeito aos direitos da Igreja, da sacralização da vida, pelo espírito de hierarquia e pela diligência em detectar e combater o mal, de acordo com as palavras do próprio fundador Plínio Corrêa de Oliveira. Esse reino foi idealizado pela própria TFP e apenas os membros da entidade teriam acesso a esse reino, mentalidade que origina o sentimento de predestinação dos seus membros. O próprio Plínio, depois de se auto-intitular profeta, anunciou a chegada de uma grande catástrofe mundial, da qual apenas os puros se salvariam. Leia-se aqui como puros os membros da TFP e uma ou outra alma aí que ainda não esteja contaminada pelo germe deste mundo espúrio e pecador, deste mundo moderno. Depois, essas pessoas predestinadas, puras, iriam desfrutar desse novo reino implantado por Cristo e pela Virgem Maria, que é chamado de Reino de Maria. Então, guardemos essa informação. A TFP acredita que após uma catástrofe mundial, somente seus membros seriam salvos e iriam desfrutar de um novo reino implantado por Cristo e a Virgem Maria, chamado de Reino de Maria. Em 1977, a TFP chega na França. É fundada a Société Française pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété. Os professores de francês podem ficar à vontade aí para me corrigir, tá bom? No ano da fundação da TFP na França, é criada uma escola secundária, a pedido de certos pais desejosos de dar a seus filhos uma formação inspiradas nos ideais da TFP. É a École Saint-Benoît, situada no município de Rosnard, perto de Châteauroux. Também os professores aí de francês me corrijam, por favor.
Guardemos essa informação sobre o início da TFP na França. Em 1995, o ano de falecimento de Plínio, a TFP tinha mais de 1.500 membros efetivos e havia inspirado a criação de TFPs e sociedades irmãs em mais de 26 países nos 5 continentes, sob a direção intelectual do seu fundador, Plínio Corrêa de Oliveira. Bom, acontece que em 1995 morre Plínio Corrêa. E aí começa a confusão e a briga. A partir desse momento começa uma grande confusão. Após a morte do seu líder e inspirador, o Dr. Plínio Corrêa, 2 grupos lutam pelo controle da TFP, o que inclui, logicamente, os bens da associação, tais como casas e mansões localizadas principalmente em bairros nobres de São Paulo, como Higienópolis. Nessa batalha, então, os 2 grupos que se formam são os grupos dos fundadores, ou chamado grupo de Plínio, então aquele grupo dos 8 fundadores, né, mais um sócio efetivo, logicamente agora sem a participação do Plínio, que havia falecido. Então, esse grupo que detinha o comando da TFP, ele vai começar a brigar agora para manter esse comando, e esse grupo é chamado de grupo dos fundadores. Por outro lado, foi criado o grupo dos dissidentes ou reformistas, que eram liderados pelo membro João Cladias, que não era um dos sócios fundadores, né? Ele não era um dos 8 sócios fundadores, mas era braço direito e foi secretário do Plínio durante muitos anos. Vale destacar que, posteriormente, João Cladias é ordenado padre aos 64 anos de idade, se torna monsenhor e depois superior geral dos Arautos do Evangelho, associação que congrega grande parte dos membros da TFP que o seguiram. Essa associação tem direito pontifício, concedido em 2001 pelo Papa João Paulo II. Então, eles se submetem à Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, coisa que a TFP não fazia. Bom, então, a partir desse momento, os arautos eles também podem ser identificados pelo uso do antigo traje da TFP, como a Cruz de Santiago, pelo seu estandarte, no qual reluz um leão dourado. Esses símbolos ainda são usados pelas associações ligadas à TFP espalhadas pelo mundo. Os arautos eles administram a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, o Colégio Arautos do Evangelho Internacional e o Cavaleiros do Novo Milênio. Contudo, iremos falar dos Arautos do Evangelho em outro momento. O programa de hoje é sobre a TFP e essa investigação envolvendo o envio de milhões de euros da Europa, principalmente do leste europeu, da Polônia, para o Brasil. Bom, a revista Isto É, de novembro de 2003, ela explica o motivo dessa briga entre esses 2 grupos após a morte de Plínio Corrêa. Desde a sua fundação, a TFP funcionou sob o comando dessas 8 pessoas chamadas de fundadores. Eles eram os únicos com direito a voto, então eles determinavam sozinhos os rumos da organização. Além disso, eles faziam todo o controle das finanças da organização. Já os reformistas, liderados por João Cladias, defendiam que todos os membros tivessem direito a voto, até porque eles eram maioria, eles chegavam a 80% dos membros da TFP. Bom, logicamente, o dinheiro da entidade é uma das razões que levaram à criação do grupo dissidente, já que só os diretores, ou seja, só esses 8 fundadores, tinham controle sobre os gastos e, por exemplo, sobre a acusação de alguns não prestavam contas, por exemplo, como dizem alguns dissidentes. Então, eles controlavam a fortuna e esse controle não era muito transparente, segundo afirmam algumas pessoas desse grupo dissidente. Bom, em 1997, 2 anos após a morte de Plínio Corrêa,
os reformistas, conhecidos como dissidentes, liderados por João Cladias, levaram a disputa pelo controle da TFP à justiça, alegando que uma sociedade civil não pode ser administrada sem a consulta de seus membros. Eles pediram a mudança do estatuto da sociedade para que todos tivessem direito a voto. Bom, embora eles tenham perdido em primeira instância, né, em 1998, esse grupo dos dissidentes perdeu, né, em primeira instância, em 1998, mas eles ganharam a posse da sigla TFP em 2004, em segunda instância. Então, além da posse da sigla, eles ganharam também a administração da diretoria e dos bens da associação. Bom, mas a disputa atualmente segue no Supremo Tribunal Federal. Bom, então os antigos gestores da TFP perderam direito não apenas ao teto, já que eles moravam num majestoso casarão no bairro Nobre de Higienópolis, em São Paulo, mas também ao uso da sigla e do brasão. Só lembrando, destacando que Higienópolis é um dos bairros mais nobres de São Paulo, é o coração financeiro da região sudeste do Brasil e endereço de diversos políticos e celebridades. Bom, vencido, o grupo dos fundadores saiu da sociedade e criou a Associação dos Fundadores, também em 2004, no mesmo ano que eles perderam o controle da sigla TFP, né, para os dissidentes. Em 2004, eles criaram também o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o IPCO, que é presidido pelo fundador Adolf Lindbergh, primo de Plínio. Então, guardem aí o nome do presidente, Adolf Lindbergh, primo de Plínio, e guardem o nome do instituto, IPCO, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Voltaremos a falar desse instituto posteriormente, já, para a gente entender toda essa confusão. São também diretores do IPCO Luís de Orleans e Bragança e seu irmão Bertrand de Orleans e Bragança, descendentes de Dom Pedro II e auto-intitulados Príncipes do Brasil. Então eles também apoiam aí o Instituto IPCO e toda essa mentalidade aí da TFP. Portanto, eles são monarquistas, já que um deles seria rei do Brasil. Então a gente começa a ligar aí os pontos nessa história toda. Agora podemos entender melhor a investigação internacional produzida pela Reporters Foundation da Polônia, com parceiros na França e no Brasil, cujos resultados estão sendo publicados no site UOL. Essa investigação ela descobriu que os fundadores da instituição Ordo Iuris, que é uma instituição da Polônia, enviaram ao longo de vários anos cerca de 10 milhões de euros para organizações católicas radicais em diversos países, incluindo a França e o Brasil. Só para o Brasil e para a França, desde 2004, foram enviados anualmente 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais por ano. De onde vem tanto dinheiro? Você já se perguntou isso? Deve estar se perguntando, né? Do dinheiro doado para rosários, medalhinhas e imagens de Nossa Senhora de Fátima. Sabe aquela cartinha que chega com uma medalhinha aí na sua casa e pede uma doação? Pois é daí que vem o dinheiro da TFP. O modelo de arrecadação de fundos se baseia em um conceito desenvolvido no Brasil e posteriormente expandido na França e replicado nos países centro-europeus, principalmente na Polônia, que é um país extremamente católico. Mas por que o dinheiro é enviado para o Brasil? Você já entendeu como é que ele é coletado na Polônia, mas por que ele é enviado para o Brasil? Beleza, vale lembrar que em 1977 a TFP chegou na França. Eu disse para você guardar essa data. Em 1979, 2 anos depois da fundação da TFP na França, da chegada da TFP na França, Caio Xavier da Silveira, eu também pedi para você guardar esse nome, deixou o Brasil e se estabeleceu na França,
dando início à missão de construir uma divisão europeia da TFP. Caio Xavier da Silveira, segundo as reportagens da UOL, é o fundador e supervisor da maioria das organizações TFP na Europa, incluindo a Ordo Iuris e a Fundação Skarga na Polônia. Além disso, ele é diretor da Federation Pro Europa Cristiana, na França. Lembrando que foi na França que a TFP primeiro se estabeleceu na Europa em 1977. Então a França serviu como base para a TFP se espalhar para outros países europeus, criando assim filiais na Alemanha, Áustria e Polônia, já no início da década de 90, segundo a série de reportagens da UOL. Mas os primeiros anos da TFP na França não foram fáceis, foram bastante difíceis. Quando a divisão francesa da TFP foi criada na década de 70, ela criou uma associação, né, e que abriu um internato para meninos. Só que 2 anos depois a escola fechou após os pais reclamarem e acusarem os funcionários da escola, a maioria brasileiros, de doutrinação. Pasmem. Líder da TFP na França, Caio Xavier, optou por arrecadação de fundos para fins religiosos, e essa decisão se revelou extremamente eficaz. A divisão francesa da TFP decidiu organizar campanhas de grande escala pelo correio para a arrecadação de doações, logicamente de membros da Igreja Católica. Os anos 90 foram os anos dourados da TFP na França. Daí a TFP se espalha para outros países europeus como Alemanha, Áustria e Polônia, replicando o modelo de negócios, aquele baseado nas cartas com medalhinhas e pedidos de doações. Nos últimos anos, essa rede internacional ela se provou ser particularmente eficaz na Europa Central, inclusive em alguns países pós-comunistas, que até 1989 faziam parte da União Soviética ou eram influenciados pelo regime da União Soviética. A TFP na Polônia, por exemplo, criou uma máquina eficiente para a obtenção de fundos em troca de rosários, medalhas, imagens de Nossa Senhora de Fátima, livros e calendários, que atendem, logicamente, aos anseios desses católicos ultraconservadores. Esse modelo de negócios adotado pela TFP na França e reproduzido em países ao redor do mundo revelou ser particularmente bem sucedido na Polônia católica. Lembremos que a Polônia é um país extremamente católico e conservador. É o país de origem do Papa João Paulo II. Além disso, a Polônia fez parte da chamada Cortina de Ferro. Ela fez parte do Pacto de Varsóvia e esteve sob influência da União Soviética. Era um país comunista. Nesse contexto, a população católica sofreu com as restrições impostas ao culto pelo regime comunista. Estava tudo indo muito bem, até que Sławomir Oleśniak, cofundador da divisão polonesa da TFP, o Instituto Fundação Skarga, foi afastado da diretoria pelo brasileiro Caio Xavier da Silveira. Começa então um atrito entre os dois. Os documentos vazados nesta disputa deram início à investigação da Reporters Foundation da Polônia, bem como das reportagens publicadas no site UOL. Segundo essa investigação, os documentos financeiros da Fundação Skarga, baseada na Cracóvia, revelam, por exemplo, que em 2017 a Fundação Skarga da Polônia transferiu 295 mil euros ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira do Brasil, o IPCO, ligado aos fundadores e, logicamente, ao Caio Xavier. Lembrando que o IPCO foi criado pelo grupo dos fundadores após perderem na justiça o controle da TFP no Brasil para o grupo dos dissidentes, que formaram os Arautos do Evangelho. Em 2019, apenas em fevereiro e março, ela
transferiu 67.500 euros ao IPCO. O dinheiro da Cracóvia, ou seja, da Polônia, também apoiou duas outras organizações brasileiras que podem estar associadas ao movimento TFP. A Associação dos Fundadores da TFP e a Associação dos Devotos de Fátima. Vejam aí os pontinhos se ligando. Isso segundo, logicamente, a investigação da Reporters Foundation publicada no site UOL. A TFP, ela então se transforma em uma rede global de organizações que promovem valores católicos ultra-radicais, como a condenação de relações entre pessoas do mesmo sexo, o divórcio, métodos anticoncepcionais e o aborto, logicamente. Bom, se você paga pelas medalhas, você alimenta a rede. Então, pessoas em muitos países encontram imagens de santos em suas caixas postais e uma carta pedindo a realização de doações para fins religiosos. As pessoas, na sua inocência, acham que estão apoiando instituições católicas locais, mas, caso decidam doar, o dinheiro delas alimenta a TFP global, ou seja, todas as organizações da TFP espalhadas no mundo. O dinheiro é então canalizado para pessoas associadas ao movimento e às suas divisões. A TFP então recruta novos membros, em geral pessoas jovens. Isso é revelado na série de reportagens publicadas na UOL. Ainda segundo a investigação da Reporters Foundation da Polônia, uma rede de organizações ligadas à TFP na Europa coletou doações de forma tão eficiente que até parece uma empresa religiosa. Ela lançou imensas campanhas postais nas quais enviavam medalhas ou rosários baratos, calendários, geralmente de aparência quase idêntica, ou imagens de Nossa Senhora de Fátima para pessoas que estavam em seus bancos de dados. Elas também pediram para que essas pessoas que recebessem a cartinha com a medalhinha fizessem pequenas doações. O sucesso está no tamanho do banco de dados, que inclui doadores em potencial. O modelo pioneiro de arrecadação de fundos foi inspirado por políticos republicanos americanos e ativistas associados ao American Leadership Institute, onde membros da TFP foram treinados e também compartilharam sua experiência por meio de palestras. Esse assunto é tema da segunda reportagem da série, publicada pela UOL. Vale a pena a leitura das reportagens em seu teor completo, né? Recomendamos isso enormemente e o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Mas nós vamos explicar a ideia, né? Traduzindo a ideia de maneira simples, é a seguinte: eles enviam uma carta, em geral contendo uma profecia alarmista ou um pedido de Nossa Senhora, com uma medalhinha de presente e um pedido de doação de valor baixo, simbólico, tipo R$5. Aí você fica agradecido pelo presente, comovido com o suposto pedido de Nossa Senhora. Quem negaria um pedido de Nossa Mãezinha, não é mesmo? Quem negaria um pedido de Nossa Senhora? Então, você doa essa pequena quantia, esses R$5. Junto com a sua doação, você fornece seus dados pessoais, endereço, etc. Pronto, você foi fisgado. Agora eles sabem que você é um católico devoto e de bom coração. Em seguida, eles enviam cartas com pedidos de valores mais elevados, agora pedindo cerca de R$50, por exemplo, ou pedindo para você adotar um seminarista, adotar um aluno carente de uma determinada escola gerenciada por eles. Então, se você receber uma dessas medalhas, é melhor pensar bem, é melhor não contribuir. Reflita. Ora, Nossa Senhora não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o pároco da sua paróquia. Ele precisa pagar aluguel, energia elétrica, água, precisa pagar os funcionários da secretaria, beleza? Nossa Senhora não precisa de dinheiro. Ah, professor, mas eu já ajudo a minha paróquia, eu queria contribuir um pouco mais. Bom, que lindo o seu sentimento. Quer ajudar a Igreja Católica? Massa, então ajude a Caritas Arquidiocesana, ajude as pastorais sociais da sua diocese. Você pode ajudar a Pastoral do Povo de Rua,
a pastoral da pessoa idosa, pastoral do migrante, pastoral do menor e tantas outras que precisam da sua ajuda financeira, da sua solidariedade. Se você pretende fazer uma doação a alguma ONG, a alguma ONG, nós recomendamos que você faça uma visita prévia, né? Veja presencialmente os trabalhos que são realizados pela ONG. Prefira ONGs que estão próximas de você, no seu município, por exemplo, no seu bairro. Certifique-se que essas organizações, seus líderes, são sérios, tá? Vamos refletir, né, um pouco mais sobre essas questões antes de fazer uma doação, beleza? Gostou do nosso programa de hoje? Então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas possível. Não esqueça de seguir o canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo e ser sempre avisado quando a gente postar um novo vídeo aqui no canal. E até o próximo programa. Paz e bem.